Olá, estamos de volta com o segundo vídeo da série de cultivo de cattleyas. Antes da gente entrar nesse assunto, eu vou falar um pouquinho do que nós vamos ver nessa série de vídeos de cultivo básico. Tá? Os assuntos que a gente vai ver nesses vídeos em relação às cattleyas tratam basicamente das necessidades fundamentais dessas plantas para viverem bem. Então não é diferente de uma vanda, ou de um dendrobium, ou de uma outra planta, inclusive de outras plantas que não são orquídeas. As condições básicas que uma orquídea precisa para crescer bem, para florir bem, para dar uma apresentação de qualidade, as condições básicas são luz, água, adubação, ambiente, ou seja, o vaso, o substrato da planta onde ela está instalada, e a proteção contra pragas e doenças. Nós vamos rever cada um desses itens nessa pequena série de vídeos que vamos falar disso. Tá? Vamos falar vamos começar com a luz, que é a parte mais importante, vamos passar para água, para rega, para adubação, para replantio, como é que se faz isso, como é que divide, quando é que divide, qual é o substrato. Vou mostrar para vocês como eu faço para preparar o meu substrato, que funciona muito bem, né? Pelo menos eu não sei para outras plantas, talvez não, mas no caso específico das cattleyas ela tem uma performance muito boa. Então eu vou revelar os meus, não são exatamente segredinhos, mas eu vou revelar para vocês como é que a gente prepara esse substrato. Vai acompanhando os vídeos. O primeiro agora nós vamos falar de luz nas plantas, que é a coisa mais importante. E depois nós vamos ver item a item. Fique aí com a gente, volto já já. Então, no nosso segundo vídeo, falando sobre o cultivo das cattleyas, nós vamos abordar o ponto mais importante para o sucesso no cultivo dessas plantas, que é a luminosidade, a luz. Tá? A maneira mais fácil de você determinar qual é a luminosidade correta, não só para cattleyas, como para qualquer orquídea, é tentar imaginar como é que essas plantas vivem na natureza. E dentro de algumas modificações, dentro de algumas adaptações, tentar copiar essas condições no seu cultivo. Então, muita gente chega para mim e pergunta: olha, eu posso ter orquídea em apartamento, as minhas orquídeas não dão flor, as minhas plantas estão fortes, vigorosas, bonitas, verdes, mas não florescem. E a resposta praticamente universal para isso é: você está cultivando as suas orquídeas com falta de luminosidade, falta de luz. Aí tem gente que fala: não, mas eu cultivo ela no corredor, ela pega ali sol direto durante 1 hora por dia. É o que a gente chama de orquídea de penitenciária, né? É uma orquídea que ela recebe muita luminosidade durante poucas horas por dia. E isso não é suficiente para a planta. Ela precisa lembrar que a luz tem 4 componentes importantes. Primeiro, aquilo que se chama a cor da luz, ou seja, a luz branca é composta por todas as cores combinadas. E, obviamente, como as plantas refletem a cor verde para você, significa que elas não absorvem a cor verde. Então, quando você for fazer uma cobertura qualquer para as suas plantas, nunca use uma telha verde, essas telhas transparentes verdes, ou um plástico verde, porque a luminosidade que passa ali é muito pouca para as plantas. O segundo componente é a intensidade da luz. Se o sol pega de forma direta nas plantas, se ela pega filtrado, se ela tem algum anteparo que protege um pouco as plantas. O terceiro é a direção da luz, da onde ela vem. Se ela vem de cima, se ela vem do lado. Isso é especialmente importante para pessoas que têm orquídeas em apartamento, que tendem a cultivar sua orquídea em frente à janela, e a planta ela sempre busca a luz, então ela vai deitar em busca ela cresce na horizontal em direção à luminosidade. E o quarto elemento é a duração, quantas horas por dia. E a maioria das cattleyas, é claro que isso tem muitas diferenças entre espécies. Tem espécies que vêm de regiões bem mais
mais incidência solar, outras são de floresta mais sombria, mas na média geral as catleias para florirem bem precisam ter alta intensidade luminosa durante pelo menos 6 horas por dia. Então se você vai ter aquela orquídea no seu apartamento, lembra que ela tem que tomar pelo menos 6 horas de alta intensidade luminosa por dia. Isso para quem tem um apartamento face norte é muito fácil. Você coloca elas em frente à janela e pode até proteger para não pegar luz em excesso, usando uma tela sombrite. Ali muitos apartamentos hoje tem varanda, e na varanda costuma ter aquela tela de proteção. Você pode costurar ali uma tela sombrite ali, tipo sombrite, né? E ali você cultiva suas plantas muito bem. Ok, vamos voltar para o nosso caso inicial. Uma planta na natureza, como é que ela vive na natureza? Eu vou mostrar para vocês algumas plantas crescendo em árvores aqui no sítio, aqui no orquidário. E não são plantas obviamente nativas, que nasceram nesse local, mas que estão vivendo em condições idênticas àquelas que elas vivem na natureza. E vocês vão ver a luminosidade que ela recebe, ok? Eu vou mostrar para vocês 3, 4 plantas, vem comigo. A nossa escada, eu espero não cair da escada, né? Tem uma planta ali em cima, ali, ó. Vocês podem notar ali, tem uma planta que está ali crescendo. Então eu vou subir lá e vou mostrar ela para vocês. Eu não vou, juro que eu não vou cair da escada, né? Ok, essa planta está crescendo, vocês podem ver que ela está numa árvore. Se apontar aqui para cima, aqui, vocês vão ver que a árvore tem uma cobertura de folhas boa, mas que tem uma lateral inteira que toma sol, principalmente na parte da manhã. Então essa planta toma praticamente sol direto das 7 horas da manhã, 6h30 da manhã, até praticamente a hora do almoço, até ao meio-dia. Então ela vive nessas condições e a planta vive e floresce muito bem nessas condições. Está até com espata, tá? Eu vou mostrar uma outra aqui para mostrar como é que é o enraizamento dessa planta. Você vê que essa planta ela vive muito bem nessas condições. Então, se ela pega praticamente sol direto durante algumas horas por dia e tem a proteção só nas horas mais quentes do dia, ela está numa condição ideal. O que nós vamos tentar fazer no orquidário é algo muito semelhante a isso. Me acompanhe. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês, vou dar um close numa outra planta que está crescendo numa árvore. Vocês vejam que tem uma cobertura de folhas até bem fechada em cima dela, mas isso é agora no verão, em que é a época da chuva. No inverno essas folhas caem bastante e a árvore fica um pouco menos folhada. Eu vou mostrar uma orquídea aqui crescendo na árvore. Tem que tomar um certo cuidado, tem um ninho de marimbondo aqui embaixo, eu espero não incomodar os marimbondos. E vocês vejam que a planta está aqui crescendo nesse local, enraizada, muito bem enraizada aqui, com espata crescendo, a planta, olha, dando a espata para floração. É uma planta que todo ano ela apresenta uma floração muito bonita. Aqui tem umas manchas na folha, foi causado por granizo, teve uma chuva de granizo há uns 2 anos aqui, que destruiu muita coisa. E a planta recuperou e está com um colorido muito legal na folha e não deixa de florir, tá? Então essa é a nossa planta. Tem outra aqui do lado de cá, crescendo muito bem, tá? Então essas são as condições que elas vivem na natureza. Vamos dar uma olhada agora como é que a gente consegue copiar essas condições em casa. As pessoas muitas vezes chegam e perguntam qual seria uma instalação adequada para ter suas plantas. Eu posso ter minhas orquídeas, eu tenho minhas orquídeas na garagem estaria bem, as plantas podem ser cultivadas nessa condição. A resposta geralmente que a gente dá, remetendo àquela planta que está lá na árvore, é que a garagem, onde tem essa telha, não é um local apropriado para ter essas plantas. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma orquídea nessa condição, ela evidentemente não vai florir dessa forma. Ela vai dar uma floração bem inferior a isso. Essa planta foi cultivada nisso, eu coloquei aqui só para ilustrar realmente. Então, se vocês quiserem ter orquídea nessas condições, o que a gente pode recomendar é que você tire ela debaixo dessa garagem e ponha ela pelo menos no beiral
da garagem, põe ela no beiral, para que ela possa receber pelo menos algumas horas de luminosidade forte por dia. Essa é uma das soluções que vocês podem ter para quem quiser ter a orquídea pendurada num galpão, na beira de telhado, alguma coisa nessa linha. A outra opção, a outra alternativa, vem comigo, obviamente, quem tem uma árvore no quintal, quem tem a felicidade de ter um quintal, pode simplesmente pendurar a sua planta na árvore. É uma solução simples, barata. Espero que não caia. Simples, barato, funciona muito bem. Ela copia a condição natural dessa planta. Ok? Então você pode ter uma árvore, coloca suas plantas penduradas ali debaixo, ela vai receber luz suficiente e vai florir tranquilamente, sem problema algum. Muito bem, às vezes você vai colocando planta em árvore, vai colocando, não há árvore suficiente, então você não tem árvore no seu quintal, então você constrói uma estrutura para ter essas plantas. E a construção dessa estrutura, o grau de sofisticação dessa estrutura depende única e exclusivamente da sua vontade de gastar dinheiro com isso. Tá? Para quem quer gastar pouquinho, a solução que a gente pode dar, a melhor solução, é fazer um telado. Você faz uma estrutura de madeira e você cobre ela com uma tela, existem umas telas de polietileno, chamados vulgarmente de tela sombrite, tem vários fabricantes, e normalmente a tela que é usada nesses casos é uma tela de 70%, pode-se colocar um pouco menos nas laterais, porque o sol não pega diretamente em cima, de 70%. Se for uma região muito ensolarada, você pode aumentar isso para 80%. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a planta fica dentro de um telado desse. A situação, em termos de luminosidade, é perfeita para as plantas. Como eu falei antes, então pode-se fazer uma estrutura muito simples, feito com telas com madeira, tem que obviamente ser uma madeira resistente, que aguenta a chuva, pode ser maçaranduba, ou qualquer madeira que seja resistente, ou então pode-se fazer um tratamento na madeira para ela não apodrecer com as chuvas, né? Faz-se uma estrutura como se fosse um caixote. Eu estou improvisando aqui, isso aqui obviamente não é um telado para orquídea, esse aqui é o meu gatil, mas a função é mais ou menos a mesma, né? Então você cobre isso com a tela, dessa tela de polietileno bem resistente, e isso vai dar uma filtrada na luminosidade e você pode colocar suas plantas penduradas nesse sistema como elas estão aqui e elas vão viver muito bem. Lembrando apenas que, como você vai fazer uma estrutura com tela que vai filtrar a luz solar para essas plantas, não pode ter nada em cima dessa estrutura. Ou seja, não deve ter árvore por cima disso, algum telhado, ou uma casa, ou um prédio que projete uma sombra em cima dessa estrutura, porque senão você vai estar inviabilizando a própria proposta que você tem de dar alta luminosidade sem a incidência da luz solar direta. Então, uma telado sombrite pode ser qualquer tamanho, a pessoa mesmo pode fazer, ou então contrata alguém para fazer, o custo é muito baixo, as plantas vão muito bem. Vocês vão ver alguma limitação desse sistema no próximo assunto, que é o assunto no qual nós vamos falar a questão da água nas plantas. Mas para a luminosidade, a condição de telado, ou de ripado, ou de uma estrutura desse tipo, é perfeita para as plantas, sem problema algum. Nós vamos ver agora uma estrutura um pouco mais avançada do que essa, para vocês terem uma ideia de como é que isso pode ser feito. E por fim, nós estamos aqui dentro de uma estufa profissional, é uma estufa pré-fabricada, tem muitos fabricantes desse padrão de estufa, uma estufa metálica, ela é toda de aço galvanizado, tem uma parte da estrutura que é de alumínio, ela é coberta com, vocês podem ver, ela é coberta com um plástico, um filme agrícola, chamado filme difusor. Não é, quando eu falo de
de filme agrícola, você não deve usar o plástico branco, o leitoso. As pessoas têm uma tendência a usar esse plástico e ele não dá bons resultados. Usa-se o plástico difusor, ele permite a passagem quase que integral da luz. E ele distribui essa luz para as plantas de uma forma uniforme. Então, ele dá um resultado excelente. Como ele passa a luz em demasia, a gente pode optar por fazer algumas adaptações para diminuir um pouco essa quantidade de luz, até porque se a falta de luz faz mal à planta, o excesso de luz também não é a coisa mais recomendável. Então, normalmente essa estrutura tem uma sobretenda de tela tipo sombrite por cima, para dar uma proteção. E por baixo do plástico, normalmente vem algumas camadas que podem ser feitas de ráfia, que é um tipo de sombrite um pouco mais leve, ou mesmo um produto que é conhecido como aluminete, que é uma tela tipo ráfia com fibras de alumínio. Ela é aluminizada e com isso ela reflete um pouco do calor que entra nessa estufa, ela joga isso de volta para cima e com isso abaixa a temperatura da estufa, que é um ponto positivo também. O material é barato, essas estufas são vendidas em módulos, então elas podem ser adquiridas desde um módulo muito simples, o padrão é 6,40 metros de largura, mas tem módulos até menores, por 4, 5 metros de comprimento. Então o tamanho de uma estufa dessa fica a seu critério, ela pode ir de 30 metros quadrados até 5.000 metros quadrados, depende do que você pretende fazer. Essa é uma estufa de 3.300 metros, ela é um tamanho considerado ideal para uma estufa de produção e funciona de uma forma muito apropriada para orquídeas. A gente pode ter as nossas plantas penduradas, como estão essas aqui. Eu sempre recomendo que as plantas fiquem penduradas quando o cultivo é de amador. Primeiro, porque você não precisa ter as mesas para fazer isso. Segundo, que a planta pendurada ela dificulta o acesso de determinadas pragas que sobem pelas plantas, então aqui ela fica um pouco mais segura. Mas a condição da luminosidade, nesse caso, é perfeita para as plantas. Então essa é a luz ideal. Vocês vejam que é uma luz muito intensa. A gente não precisa andar de óculos escuro, mas falta pouco, né? Luz muito intensa. E eu vou mostrar para vocês agora a diferença entre uma planta que está sendo cultivada sob condições ótimas de luz, de uma planta que está sendo cultivada com condições não tão boas de luminosidade. Vocês vão ver que a planta ela mostra para a gente, de uma certa forma, quando ela não tem luz suficiente. Tá? Vou mostrar para vocês já. Fica aí. Vou mostrar para vocês agora duas plantas da mesma espécie. É uma espécie chamada Cattleya lobata. Antigamente era conhecido como Lélia lobata. Essa é uma espécie, ela tem uma peculiaridade em relação a algumas outras. Essa planta vive na natureza, nas montanhas ao redor da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, praticamente no sol pleno, na rocha nua, então ela toma sol o dia inteiro. E em cultivo, nós temos que, se não deixar no sol direto, pelo menos dentro da estufa, colocar no lugar mais claro, lugar mais iluminado possível. Temos duas plantas aqui, vou mostrar as duas, e vou mostrar a diferença entre uma planta que recebe sol, recebe luz suficiente, e uma que não recebe luz suficiente. Vejam bem, quando a planta não recebe luz suficiente, ela procura compensar essa falta de luminosidade produzindo mais clorofila, que é a molécula responsável pela fotossíntese. E a clorofila, a molécula é verde. Então toda planta que não recebe luz suficiente, a tendência dela é deixar as folhas de um verde mais escuro. Fica um verde, quase um verde garrafa. É um verde escuro. Outro detalhe que a planta faz é ela dar um crescimento mais estiolado, mais comprido, mais fino, visivelmente mais fraco. A brotação vem mais fraca. Vocês veem que a brotação aqui está bem fraquinha, ela está diminuindo em relação ao broto anterior. Essa brotação não vai florir. E outra coisa que ela faz imediatamente, ela para de florir. Vocês veem que a planta não floriu nesse broto aqui, que já é um bulbo adulto,
mas não chegou a florir. No anterior também não chegou a florir. Aqui ela floriu, mas deu pouca flor, deu 3 florzinhas. Quando o normal para essa espécie é de 4 a 7 flores por haste. Então a produtividade da planta cai muito. Agora vamos comparar com a outra. Essa aqui é uma outra, é a mesma planta, mesma espécie, sendo cultivada em condição de luminosidade ideal. Vocês veem que a diferença na cor da folha. Ela fica um verde chamado verde grama, verde capim. E os bulbos, em vez de ficarem compridos, estiolados, os bulbos ficam mais baixos, mais atarracados, bem mais gordo, né? Um bulbo mais gordo. Esse mais gordo não é produto de adubação nem de água, não. É simplesmente a luminosidade que ela recebe. E ela enche de flor. Ela não deixa de florir, floresce todo ano, sem falta, porque ela tem luz suficiente para florir. Então, se as suas plantas estão naquele padrão, crescendo maravilhosamente bem, aquela folha verde bonita, a planta fica meio caída, parecendo quase que uma samambaia, mas não está florindo, então você tem um problema de luminosidade. Suas plantas estão com falta de luz. Procura criar um ambiente com mais luminosidade para elas, com mais luz, e você vai ter resultados praticamente imediatos. Em questão de poucos meses, você vai perceber que as suas plantas passam a florir melhor.